Olá, eu sou o Wagner Vidal, sou apresentador voluntário do Instituto Social Gegé de Oiá. E você vai saber como foi a formação do Instituto, como tudo aconteceu. Vai conhecer os nossos colaboradores e colaboradoras e principalmente as ações incríveis que transformam vidas. O Instituto Social Gegé de Oiá tem um papel fundamental junto à comunidade LGBTQIAPN+. Uma população que luta diariamente por respeito, por dignidade, por proteção e por direitos, mas que infelizmente, na maioria das vezes, não encontra amparo. E por isso, conhecendo o trabalho do Instituto Social Gegé de Oiá, é que a gente entende a importância desse trabalho não só para a comunidade LGBTQIAPN+, mas para toda a sociedade. Que a história de fundação e criação do Instituto. Aqui eu quero abrir um parênteses, né, para dizer para vocês que eu sou professor Sávio, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, né, sou o presidente do Instituto atualmente, presidente fundador. Nós criamos o Instituto em 2023, né, com esse objetivo de trabalhar com as causas da população LGBT, a princípio de forma online, mas depois nós fomos ampliando em busca de um espaço físico para atender também de forma presencial. Por quê? Eu sou um homem cis, gay, tenho uma história que eu não vou contar toda ela, mas vou resumir um pouquinho dela para vocês entenderem bem, porque também desse processo histórico do Instituto, né? Eu fui casado com uma mulher por 21 anos, né? Nesse relacionamento eu tenho 3 filhas e 6 netos, e abro mais um parênteses aqui, né? Se pudesse ampliar quais são as maravilhas do mundo, eu queria acrescentar que os netos também são uma das maravilhas do mundo, tá? Então, dentro desse contexto, né, eu me percebi que por mais que eu passei 21 anos casado, tive um relacionamento muito bom com a minha ex-mulher e com as minhas filhas, hoje todas casadas, têm filhos, tem pessoas, sofri muito com isso, porque eu não pude, durante, né, da minha infância até esse relacionamento de 21 anos, assumir de fato quem eu era. Eu vivi uma pessoa oprimida, né, por mais que eu tive um bom relacionamento, fui um bom marido, um bom esposo, um excelente pai, tenho certeza disso, né? Mas eu não fui uma pessoa feliz porque eu não era eu. Eu estava vivendo, né, uma pessoa, eu estava representando, eu estava sendo um ator durante todo esse período. Até que chegou o momento, né, em que eu tive que tirar, né, não dava mais para mim continuar com essa questão de não ser eu mesmo, eu precisava ser eu estava sentindo isso dentro de mim que eu precisava ser eu precisava tirar e me colocar para fora. Eu queria ser eu, né? Chegou um momento que eu queria ser eu mesmo, eu precisava ser. Né? Foi doloroso, foi triste, né? Foi triste para mim, foi triste para minhas filhas, foi triste para minha ex-mulher. Entendeu? Foi um processo dolorido para elas e para mim, porque além de eu já carregar todo aquele sofrimento de anos de não poder ser quem eu era, eu ainda carreguei essa culpa por muito tempo, né, com relação à minha ex-mulher, porque eu me colocava no lugar de sofrimento dela, entendeu? Assim, sempre que parece que na percepção feminina, sempre que uma mulher casa, principalmente nos tempos mais antigos, né, parece que era um casamento que era para durar para a vida toda. Embora a gente tenha essa concepção que hoje nenhum casamento é para a vida toda, né? Os relacionamentos eles não são para a vida toda, eles são enquanto durar, enquanto for bom, enquanto for legal, enquanto estiver dando certo, né? Mas para as pessoas mais antigas isso era um fator importante, né? Então, daí eu sofrendo tudo isso, né, resolvi me assumir e ser, né, e colocar e viver, né, de fato, esse sábio que eu sou hoje. Né? E por conta dessa história e de perceber a história de pessoas, né, que são iguais às minhas, né, é que eu também pensei na criação do Instituto, né, para fazer com que as pessoas assumam a sua identidade, fazer com que elas deixem de se esconder por trás de algo, né, deixem de ser elas mesmas. Isso causa sofrimento, causa angústia, causa ansiedade, causa depressão, né, causa um monte de situações que prejudicam a pessoa, enquanto ser humano, né, ela viver dessa forma e prejudica uma outra pessoa, porque assim, eu me senti culpado, né, por colocar a minha ex-mulher numa situação dessa. Eu só me senti liberto quando ela casou de novo, entendeu? Quando ela casou de novo, que ela me ligou um dia e falou para mim, olha, eu encontrei uma outra pessoa, eu vou casar com essa pessoa, entendeu?
eu senti assim como se tivesse tirado um caminhão das minhas costas, entendeu? Parece que eu estava com um caminhão assim nos ombros, não tem? Quando ela me ligou e falou isso, parece que tirou aquele caminhão que despejou tudo assim por trás de mim, que eu me senti aquele alívio, aquela tranquilidade, entendeu? Porque eu ainda carregava muito essa culpa com relação a isso. Mas, assim, é uma história de vida que é importante, né? E o mais importante de tudo isso, é que as pessoas tenham oportunidade de se enxergar, de se ver, né? E isso faz com que eu hoje possa contribuir não só com pessoas na minha situação, né? Em que eu conheço muitas pessoas da minha situação, tenho pessoas que é amiga, pessoas que não é, né? E que vivem nessa situação em que eu vivo por conta de todo esse preconceito, de toda essa questão social que nós vivemos com relação à questão da homossexualidade, né? Das pessoas LGBT, do preconceito e tudo que isso é histórico, né? Então, recentemente, só para finalizar essa parte, né? Recentemente não, tem uns 4 anos, meu irmão, ele mora em Goiás, né? E a esposa dele é policial militar. E ela tinha um amigo passando pela mesma situação que eu. Era um homem casado, com filhos e tudo, filhos adultos, já crescidos, criados, né? E ele sofrendo, falando para ela que ia sofrer, que ia porque estava vivendo uma situação muito complicada e que ele não tinha mais condições de continuar com aquilo, né? Aí ela lembrou de mim, falou para ele, olha, eu tenho um cunhado que viveu uma situação muito parecida com a sua, né? Aí tá, de repente ele manda uma mensagem para mim pelo Facebook, que queria falar comigo, né? Isso uns 4 anos atrás, né? E assim, a história dele é muito parecida com a minha, entendeu? Aí a gente começou a conversar, a trocar ideia, e eu fui falando para ele como foi todo o meu processo, né? Como que eu reagi, como que eu me preparei para sair, para me assumir, preparei a minha ex-mulher, as minhas filhas, e como que foi esse relacionamento depois e tudo, entendeu? De uma certa forma, né, eu encorajei ele também a mudar essa opinião das besteiras que ele queria fazer, né? E assumir isso, né? É doloroso, eu falei para ele, é doloroso, você vai sofrer mais do que você já sofre por não ser quem você é, né? Mas é algo que vai passar depois, que você vai superar depois, né? Nada é para sempre, nenhuma dor vai ser para sempre, né? Então você vai superar depois. E de fato ele fez a mesma coisa, entendeu? Depois de um tempo ele foi se amadurecendo com a ideia, né? Até que ele revelou para a mulher, para os filhos, reuniu com eles e assumiu e foi viver a vida dele, viver quem ele é de fato. Então, assim, um pouco dessa ideia do Instituto também é para a gente fomentar, né, para a gente ajudar as pessoas a sair, né, dessa zona de desconforto de não poder ser quem elas são. E mais ainda, né, pelas necessidades da população LGBT de forma social, geral, a ausência, né? Por exemplo, nós não podemos negar e omitir que nós temos crianças LGBT, nós temos crianças trans, né? E essas pessoas são silenciadas da sociedade como se elas não existissem, né? Elas não podem ser silenciadas da sociedade como se elas não existissem. Elas existem, elas estão aí. Elas precisam de apoio, elas precisam de afeto, elas precisam de carinho, elas precisam de orientação. A família dessas crianças precisa de apoio, precisa de afeto, precisa de orientação, né? Então, esse todo é o objetivo e o foco de por que o Instituto existe hoje, né? É por conta de todas essas histórias dessas pessoas que precisam desse apoio, que precisam desse acolhimento, que precisam dessa orientação, que precisam desse apoio amigo e das orientações que nós estamos dispostos a oferecer e a proporcionar para essas pessoas, né? Tanto para as próprias pessoas quanto para as suas famílias, né? E daí o Instituto tem um nome, que é um colunista social, que morreu com 81 anos, que foi uma grande personalidade LGBT daqui de Cuiabá, né? Uma pessoa com uma história que vale a pena vocês lerem, consultar, porque é uma pessoa muito importante, foi muito importante para a sociedade cuiabana. Morreu com quase 90 anos, né? Eu cheguei de conhecer ele, de conversar com ele, né? E assim, era uma pessoa muito importante, muito sábia, muito inteligente e muito amada pela população cuiabana, pela sociedade cuiabana, pela socialite cuiabana também. José Jacinto Siqueira de Arruda. E o nome GG é por conta da religião de matriz africana, né, que ele frequentava. Então aí o nome da religiosidade que ficou GG de Oiá. Que história linda, inspiradora, não é mesmo? Pois é, a fundação do Instituto, que leva o nome do nosso ícone, Gegé de Oiá, merece todo o nosso carinho, respeito, admiração e agradecimento também aos nossos fundadores que souberam tão bem preservar a essência do Gegé e que contribuem todos os dias para preservar a memória e promover junto à sociedade o respeito
não só a comunidade LGBTQIAPN+, mas a toda a diversidade. Eu sou o Wagner Vidal, sou apresentador voluntário do Instituto Social Gegé de Oiá. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Agora se inscreva no canal e deixe lá o seu like pra gente. Ah, não se esqueça de seguir o Instituto nas redes sociais, viu? Estamos esperando por você. E qualquer dúvida, mande um e-mail pra gente. ISJO@institutosocialgegedeoiá.org.br e acesse também o nosso site institutosocialgegedeoiá.org.br. Até a próxima!